Deus seja em eterno louvado. Nesta manhã, mais uma vez me encontro aqui na presença de Deus, diante de todos vós. Agora mais uma vez, irmãos, eu sinto de fazer uma oração, embora já orei, mas vamos reclinar as nossas cabeças, fazer uma oração muito conhecida, mas de grande poder. Eu sempre costumo orar ajoelhado, irmão, não costume, porém, agora nós vamos reclinar as nossas cabeças, que eu irei ler a palavra de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém e amém. Senhor, aproveitando esta oportunidade, muitos ouvintes inscritos desse canal têm pedido as nossas orações por diversas necessidades, Senhor. Uns vão passar por cirurgia, outros vão enfrentar algumas dificuldades que já me relataram, outros estão sofrendo com os filhos por causa de depressão, por enfermidades. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do teu nome, estende a tua mão em favor de todos estes. E aonde entrar este vídeo, Senhor, que a tua presença, que a tua virtude, com o teu poder, com as palavras da simplicidade que tu colocará na minha boca, possam resgatar almas e salvar almas para o reino da tua glória. No nome amado de Jesus Cristo, teu santo Filho, que é bendito para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, com a ajuda de Deus, peço que os irmãos me perdoem, estou um pouco alérgico. Com a ajuda de Deus, nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, onde diz aqui: E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada Corte Italiana, um homem religioso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava esmolas, fazia muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia 2 homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso, dos que estavam continuamente ao seu serviço, e tendo-lhes declarado todas essas coisas, eles os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. Ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase e viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes, aves do céu. E veio a ele uma voz
Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente, pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Pedro, parados à porta, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que viestes? E disse-lhes, ou melhor, perdoe. E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo, para que ele enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou, e no dia seguinte Pedro foi com eles. Certos irmãos de Jope o acompanharam, e no dia seguinte eles entraram em Cesareia. E Cornélio esperava, tendo já chamado seus parentes, amigos mais próximos. Enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro levantou-o e disse: Levanta-te, eu também sou homem. E falando ele, entrou e achou muitos que se haviam reunido. E ele lhe disse-lhes: Vós sabeis e é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar-se de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim, e a vós sem contradizer. Por isso pergunto: qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, a hora 9, e orava em minha casa. Eis que um homem de vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor, junto do mar. Vindo, falará contigo. Imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz a justiça é aceitável diante dele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo, e ele é o Senhor de todos. E esta palavra, glória ao Senhor, que eu digo, vos sabeis, e foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia e depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas
que ele fez tanto na terra como nos céus, como em Jerusalém, a qual mataram, penduraram em um madeiro. E esse Deus ressuscitou ao terceiro dia e manifestou abertamente, não a todo o povo. Perdoe, irmãos. Glória ao Senhor. Não a todo o povo, mas as testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comêssemos e bebêssemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é por Deus, que ele é o que é por Deus ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que por meio do seu nome, todo aquele que nele crer receba remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles todos e ouviram a palavra. Todos os que ouviram a palavra. E surpreendentemente, os que criam na circuncisão e muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram que ficasse com eles por alguns dias, somente até aqui. Amém. Peço aos irmãos que encarecidamente me perdoem, porque estou um pouco alérgico, irmãos. Vejamos que Pedro era um homem de Deus, um homem que ainda, irmãos, que ainda estava, vamos dizer assim, preso a algum costume judeu, da sua cultura, da sua religiosidade judaica. Por isso ele achava, irmãos, dentro do seu sentimento, isso não foi uma coisa que era errada para ele, porque ele acreditava que Deus não queria que o povo judeu se unisse ou se reunisse com os gentios, porque fazia parte de uma outra linhagem sanguínea, que não eram filhos de Abraão, segundo a carne. Isso fez com que Pedro, então, pregasse mais ali em Jerusalém e naquela região. Porém, irmãos, como lemos aqui, havia em Cesareia era uma cidade, irmãos, antiga, cujo nome, irmãos, foi feito, ou melhor, foi colocado por Herodes. Os irmãos sabem que existia uma corte chamada corte herodiana, e cada Herodes tinha o seu vamos dizer assim, o seu título. Herodes o Grande, para agradar César, um dos Césares, né? Salvo erro, César Augusto. Ele fundou essa cidade por volta de 20 antes de Cristo e colocou o nome da cidade. Essa cidade era uma cidade portuária, uma cidade antiga de Israel. Ela se encontrava no meio de Tel Aviv e Haifa, irmãos. E ele colocou isso só para conhecimento dos irmãos. Então Herodes, fundando essa cidade, que foi construída nessa época que eu disse, em 20 antes de Cristo,
ele, em homenagem a César Augusto, colocou o nome da cidade de Cesareia. Mal Herodes sabia que ali seria um palco de grandes conversões, de grandes milagres e de grandes obras. Como Israel era uma província romana, ele era dominado ainda, irmãos, por Roma, que foi império durante um período muito longo. Mas aquela cidade estava na região, praticamente dentro da região de Israel. Bendito o nome santo do Senhor. Então, voltando lá ao assunto de Pedro, irmãos. Pedro era um homem muito cuidadoso, espiritual, e tinha ele então temor das coisas que desagradavam a Deus, e como ele ainda não havia compreendido bem a respeito do que o Senhor Jesus, embora ele estava convertido, porém ele ainda tinha esse costume judeu, irmãos. Não desmerecendo a Pedro, foi um grande apóstolo, um dos apóstolos que Deus se usou muito, cuja a humildade que estava em Pedro, diz a história que quando ele foi crucificado, porque ele morreu crucificado, diz a história que ele não quis ser crucificado igual ao Senhor Jesus e preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Muitas das vezes nós achamos que somos alguma coisa, irmãos, e nós sabemos que nós não somos nada. Vejamos Pedro, um homem que andou com o Senhor, usou de tão grande humildade diante dessa situação da sua própria morte, irmãos. Mas voltando ao assunto ao qual nós estávamos falando a respeito da palavra de Deus, Pedro, irmãos, estava na sua casa e em Cesareia, essa cidade que eu acabei de dizer, havia um homem chamado Cornélio, um homem de um bom coração, que gostava de ajudar os menos favorecidos, né? E ele era um homem centurião da corte chamada corte italiana. Ele era um homem importante, um homem de uma nobreza, porque ele era um centurião. A palavra centurião quer dizer que ele cuidava de 100 soldados. Irmãos, e ele então estava na sua casa e de repente, irmãos, porque ele era um homem que orava muito a Deus, tinha prazer e cria no Deus único, como nós, porém não era judeu. Irmãos, e ele então, naquele momento, Deus fez que ele tivesse uma visão espiritual, quase a hora nona do dia. E ele viu o anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E quando ele olhou, ele se atemorizou, irmãos, de uma tal maneira que chegou a entrar em êxtase, irmão. Ficou assim, fora do normal. Ver um anjo de Deus não é algo que se vê toda hora. Tem muitos que dizem que está vendo anjo aqui, vendo anjo ali. As coisas de Deus são muito santas, irmãos. Deus manda os seus anjos e abre os nossos olhos muitas vezes para vê-los. Porém temos que nos consagrar, orar e buscar a Deus para que através desta consagração espiritual, embora nós por mais que nos consagremos, mas sabemos que não temos condições nenhuma, irmão, de nada, se não for a misericórdia de Deus. E quando ele olhou, irmão, atemorizado e viu aquele anjo, ele disse: o que é isto, Senhor? E o anjo lhe respondeu e disse para ele: olha, Cornélio, desde o momento em que você tem orado, tem feito os seus atos de caridade, Deus tem se agradado de ti. Então você vai fazer o seguinte: você vai mandar homens e vai enviar esses homens a Jope, uma cidade que não era muito próxima, e você vai pedir para que você vai procurar a casa de um homem chamado
Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está alojado, ou melhor, hospedado, numa casa de um Simão curtidor. Simão era um nome muito comum, irmãos, naquela época. E ele estava ali realmente, ali alojado, irmãos. E a casa deste homem era próxima ao mar. E Pedro, irmãos, estava com fome, sentiu fome, pediu que preparassem alguma coisa enquanto ele foi ao andar de cima para orar. E no momento em que ele estava orando, Deus permitiu que ele tivesse também um êxtase. Numa visão ele via um lençol branco que descia do céu, e ele via animais que, de acordo à lei mosaica, não poderia se comer, irmãos. E uma voz, a voz de Deus falou com ele: Pedro, mata e come. E ele, como sendo judeu, conhecendo toda a lei mosaica e respeitando, nós não estamos desrespeitando a lei, irmãos, mas Pedro também foi claro em dizer para o Senhor: Senhor, nunca na minha boca passou nenhuma coisa imunda, nenhuma coisa comum, quer dizer, nenhuma coisa dessas aí qualquer. Nunca comi uma coisa dessas. Aí Deus disse para ele: não faças tu comum aquilo que Deus purificou. Irmão, muitas das vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, mas quando o Senhor purifica alguém, irmãos, nós não podemos mais olhar a aparência, porque Deus vê o que está dentro do coração. Quem sabe alguém, irmãos, na tua casa, na tua vida, no teu caminho, tem te julgado pela tua aparência, ou até pela tua atitude de crer, da tua forma de crer, de se expressar diante do Criador. Mas saiba que Deus está se agradando da tua oração, se agradando do teu jeito de ser, independente do que os outros pensem, independente do que aquilo que os outros achem. O importante é você crer em Jesus Cristo como teu Salvador. É Ele a razão da tua vida, é Ele a razão da tua esperança. Sem Ele você não consegue alcançar o objetivo almejado. E quando Pedro então foi levado por aqueles soldados religiosos até a casa de Cornélio, Cornélio já havia, irmão, feito lá uma reunião com amigos, parentes, alguns vizinhos que estavam aguardando a chegada de Pedro. E quando Pedro chegou, irmãos, Pedro ficou até um tanto assim surpreendido por ver aquela casa, irmãos, com várias pessoas. E ele então foi sincero, ele disse: olha, conforme o meu costume, nós não podemos nos reunir com pessoas de outras nações, mas como o Senhor me deu uma visão, eu entendi que o Senhor não faz exceção de pessoas, entende, irmão? Não faça exceção de pessoas, exceção de denominações, porque você não pode, irmãos, tomar o lugar de Deus. Se Deus não fez, por que você vai fazer? Tem muitos que fazem exceção, até de irmãos dentro da igreja, dentro da sua denominação, porque aquele tem e aquele não tem, porque aquele é melhor de vida, aquele é menos favorecido. Isso não é o costume, ou melhor, a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina de Jesus Cristo é você olhar as pessoas com amor, com caridade, com simplicidade, com bastante pureza, sem fazer nenhum tipo, irmão, de juízo, porque nós não somos juízes para julgar ninguém. Poderá alguém estar ouvindo esse vídeo e alguém já te julgou, alguém já te lançou fora, alguém disse que você não tem esperança de salvação, mas aqui está a resposta para você. Pedro, quando olhou para aquele vaso, ele achava que aquilo estava tudo imundo. E quantos que olham para dentro de você e pensam que o teu vaso, que é o teu coração, está cheio de coisas imundas, enquanto dentro de você esconde a maior riqueza, que é o amor, que é a misericórdia. A maior doutrina não é o costume do vestir, do se trajar, mas a maior doutrina é o amor de Jesus Cristo dentro de nós, que faz transparecer no nosso rosto a verdadeira caridade. A verdadeira caridade não suspeita mal, não trata com leviandade. A verdadeira caridade, ela é sofredora, ela tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Havendo línguas, desaparecerão, havendo profecias cessarão, mas a caridade permanecerá. A fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade, diz a palavra de Deus. Então nesta manhã Deus deixa esse recado para você, irmão. Ame o teu irmão e faça tudo
para que ele possa ser abençoado por Deus em todo o decorrer da tua vida e através, irmãos, da tua ajuda, da tua força, de você estender o teu braço amigo para aquele que é necessitado. Pode ter certeza, irmãos, que o Senhor, ele não vai te jogar fora. Não despreze o pequenino, não julgue o pequenino, não tire ninguém fora, mas trate todos com amor, com carinho, porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes hoje você está numa posição que você se acha mais santo do que o outro, mas o teu amanhã, através da tua atitude de hoje, pode provocar para você uma forma em que você mesmo pode cair do degrau que você está, e aquele que você acha que não é nada, que não vale nada, ele subirá diante de você e ainda poderá dar a tua mão para erguer-te você. Por isso você não pense que o exclusivismo é de Deus, que a xenofobia é de Deus, que essas coisas agradam a Deus. Irmão, depois que Pedro pregou, muitos foram batizados, porque receberam o dom de falar as novas línguas. Bendito seja o Senhor. Irmão, faça como Pedro fez depois da visão, não ignorou, não desprezou, não abandonou. E esta é a pregação de hoje, irmão. Não abandone ninguém, ainda que você não tenha tido a visão que Pedro teve. Você está ouvindo esta pregação e eu creio que pelo Espírito Santo, o amor de Deus ungirá o teu coração com a maior força, que se chama caridade, e através dela você será um pregador da palavra de Deus. E para você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador, ouça essa palavra e creia nele, aceite-o, receba-o. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Meu e-mail é simõesraul83@gmail.com. Mande-nos um e-mail e nós poderemos mandar o nosso zap para podermos entrarmos em contato. Caríssimos inscritos do canal, Deus os abençoe a todos, Deus abençoe. Eu peço aos irmãos que, por favor, se sentirem de se inscrever, de ativar o sininho para poder receber os vídeos e também repartir este pão, divulgar esta palavra, para que outros também possam entender que a salvação está em Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. E que o Eterno, o Deus de Israel, vos abençoe, desde agora e para sempre. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém e amém.